Amados irmãos, é sempre uma alegria voltar a Minas Gerais para um módulo de nossa academia. Essa terminologia fui eu quem trouxe para Minas Gerais, Academia Pastoral. Eu propus e justifiquei a proposta para a alta liderança da convenção, porque já havia encontros de estudos, etc. Mas pensamos na academia como um projeto realmente capacitador, continuamente, dos colegas, tanto dos egressos da faculdade, como os pastores mais antigos, pastores que terminaram o seu curso há anos, que se atualizam e discutem e repensam vários temas de interesse do ministério pastoral. Meus irmãos, foi-me dado o tema, e eu me alegro com isso, o pastor e sua família. Eu preferi pensar no pastor e a compreensão do que seja a família, do ponto de vista da palavra de Deus e da ética cristã, o pastor e sua família, e o pastor e a sua responsabilidade em relação às famílias da igreja. Num tempo, meus irmãos, em que se abalam os alicerces mesmos da família, e muitos advogam o seu desaparecimento como instituição obsoleta, é mister que busquemos os ensinos bíblicos a respeito dela, que reavaliemos a família e compreendamos os seus objetivos. Com efeito, Jesus disse, a sua apostila o diz, a partir da página 60, que passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. E é sobre o alicerce da palavra de Deus que nossa concepção da família e a família mesma devem estar construídas. O casamento, a instituição do casamento monogâmico e estável, não é algo casual. O resultante de experiências anteriores do homem em viver em promiscuidade, passando por uma sociedade matriarcal e poliândrica, e depois por uma sociedade patriarcal e poligínica, como pretende explicar a antropologia cultural. No plano divino da criação, o casamento é instituição fundamental e não uma opção. O casamento foi instituído antes da queda e, portanto, não constitui invenção humana. Foi, sim, conspurcado pelo pecado, deste resultando todas as aberrações que se apresentaram ao longo da história humana. A família é o único fato social, além do fenômeno religioso, que se encontra em todos os tempos e em todas as culturas. Interessante. Parece que faz parte da revelação natural, da revelação geral de Deus. O homem sente a importância da família. Do plano de Deus, a família é uma ordem da criação, Gênesis 1, 26 a 31, 2, 18 a 25, e posta sob a proteção divina. A pós-modernidade, entretanto, nossa época, acredita e proclama que a existência de dois sexos é invenção humana para a dominação da mulher pelo homem. O que a Bíblia nos ensina é que Deus mesmo criou homem e mulher e instituiu o casamento heterossexual, monogâmico e de compromisso estável. Quando o Estado e a igreja não existiam, a família veio à existência. E por isso o estudo do casamento e da família constitui algo fundamental. Vocês encontram ao pé desta apostila referências bibliográficas. A família cristã assemelha-se a uma maquete do reino de Deus, como diz Amorese, e nela vivencia-se a redenção. O que é a família por definição? Pensemos o conceito de família. Família é conjunto de pessoas unidas por vínculos de parentesco, mais os agregados. Famulus, em latim, é o criado, empregado,
que constituíam a menor unidade social autárquica. A família é a instituição social básica. E às vezes a gente diz igrejas fortes, famílias fortes. É o contrário. Famílias fortes, igrejas fortes. São as famílias que fazem a igreja forte e o Estado forte, o Estado abençoado. O fundamento é a família. A família é a instituição social básica que aparece sob as formas mais diversas em todas as sociedades humanas, grupo caracterizado pela residência em comum e pelo convívio dos pais e filhos isolados dos demais parentes. Deixará o homem, o seu pai e a sua mãe, se juntará à sua mulher. A sua lealdade agora principal é a sua esposa. O amor continua ao pai e à mãe, mas não mais a obediência. Ele constitui uma nova unidade social. Pode buscar o conselho dos pais, mas não numa obediência que agora ele é autônomo ao constituir uma família. Esse é o conceito nuclear, da família nuclear, diferente da família extensa, que é a mais conhecida nos tempos do Antigo Testamento e também do Novo Testamento. Beit e mishpah são as palavras mais empregadas no hebraico bíblico. A primeira significa casa, moradia, habitação. Vai indicar pessoas da casa. Ou Beit Ab, casa do pai. Já mishpah refere-se, no mais das vezes, ao círculo de parentesco com fortes laços de consanguinidade. A importância da família no Antigo Testamento pode-se verificar pela responsabilidade que lhe assiste de transmitir às novas gerações as verdades eternas. É só lembrar o que Deuteronômio 6, 4-9 nos ensina. Ensina aos pais como a educação religiosa, a de ser informal, deitado, levantando-se, caminhando pela rua, usando de figuras, metáforas, experiências de cada dia, e os pais vão ensinando a palavra de Deus. Já no Novo Testamento encontramos a palavra patria, que significa família, clã, linhagem, relacionada com pater, pai. Deus é o fundamento de toda a família, patria. É aquele de quem toda a família na terra toma o nome, Efésios 3,14. Deus é pai, arquétipo do pai, portanto, toda outra paternidade é cópia, mais ou menos imperfeita, de sua perfeita paternidade. Ele é o nosso padrão, o nosso paradigma. Outra palavra no Novo Testamento é genear, que pode ser traduzida aí, genealogia, não é? Que pode ser traduzida por geração, família, clã, raça. Essa palavra ocorre 43 vezes no Novo Testamento. Oikos, por sua vez, tem a significação primária de habitação, de casa, daí economia, ecologia. Todas essas palavras provêm de ecos. Oikos, então, lar, é a palavra que traduz o Beit do Antigo Testamento na Septuaginta. Mais tarde vem a significar os que habitam na casa, a família, portanto. É assim que o Salmo 127 fala da edificação da casa. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Afinal, quem constrói a casa? Quem constrói a casa? Se o Senhor não edificar, em vão trabalham os que edificam. É o Senhor ou somos nós? Quem edifica? Os dois. Deus oferece as plantas e as especificações em sua palavra. E nós, obreiros, operários de Deus, construímos a casa de acordo com a vontade do Senhor. E se usarmos materiais errados, ou não atentarmos para as especificações, a nossa família vai cair, a nossa casa vai ruir. Então é importante atentar para isso. O homem deve governar sua casa e educar seus filhos, formando-lhes o caráter. Está provado que o caráter até os 7 anos ele se forma. Por isso eu fico muito triste quando vejo mães entregando com meses de idade os seus filhos a creches e continuando a trabalhar. Eu acho que toda mãe devia tirar uma licença
dos primeiros anos da existência de seus filhos, para infundir-lhes educação, formar o seu caráter. Como é importante isso. Reparem que tanto a língua é materna, como a educação moral e espiritual é materna. Então, a figura da mãe, lógico, ao lado do pai, não é? É muito importante. Hoje mesmo eu conversava com duas senhoras que são coaches de grandes empresas sobre essas coisas todas. Elas ficaram impressionadas com o que a Bíblia ensina sobre o assunto. O homem, então, deve governar sua casa, educar seus filhos, formando-lhes o caráter. Aliás, o verbo educar, formar, paideu, ocorre 84 vezes na Septuaginta, isto é, da tradução grega do Antigo Testamento, e 23 no Novo Testamento. Outra palavra relacionada com família é phile, que significa tribo, clã, nação, e ocorre mais no sentido da família, das famílias de Israel, isto é, das tribos de Israel. A educação moral, a educação na virtude, é papel importantíssimo da família cristã, como podemos verificar no que se chama desde Lutero as Haustafeln, as mesas familiares, literalmente, as explicações sobre a família e seus deveres, presentes em Efésios 5, 19 a 23, Filipenses 4, 8, Colossenses 3, etc. Haustafeln são normas formuladas para governar os padrões de conduta dentro da família cristã, a apontar vícios a serem condenados e virtudes a serem praticadas e celebradas. A família há de ser, dentro dessa perspectiva bíblica, a formadora dos valores e das virtudes. Então, não é a igreja, primariamente, que forma valores e virtudes, é a família. A igreja ajuda a família, estimula a família e, muitas vezes, implementa a família. Mas a educação cristã, a educação religiosa, a educação moral, cabe à família. Temos que empoderar, entre aspas, a família, assinalando-lhe essa responsabilidade. Pois bem, quais os propósitos e funções do casamento e da família? Podemos assinalar primeiro uma função procriadora, que garante a permanência e a eventual expansão do grupo social. Mas parece que essa função vai desaparecer, porque haverá bancos de esperma, bancos de óvulos, e então aparecerão uns serezinhos aí esquisitos, como se fossem clonados, sem a vivência com um pai e uma mãe. E a verdade é essa. Estamos vivendo num mundo muito perigoso. A função educativa, ou educadora, que visa a oferecer às novas gerações os meios necessários à participação da vida grupal da sociedade. A função econômica, que cuida de prover os meios de subsistência e de conforto de seus membros, e a função emocional, baseada na complementaridade dos sexos e visando ao equilíbrio. A família é o lugar natural, reparem, é o lugar natural onde o amor, a mais profunda exigência humana, se realiza e se expande. Daí a importância da família. Mas a família mora em um lugar, precisa de um lugar. Eu estava uma vez no encontro de pastores em Petrópolis, no antigo seminário luterano. E eu vi numa parede, na descida, uma sala superior para o solo, um texto em alemão que eu anotei. Um texto muito bonito, um alemão erudito. Mas o texto dizia assim, cada um de nós precisa de um lugarzinho, ainda que bem pequeno, sobre o qual possa dizer, isto é meu, aqui é minha casa, aqui eu moro, para aqui eu volto depois de um dia de trabalho, aqui eu amo, aqui eu descanso, é a minha casa. Eu traduzi para o português,
Eu quero mandar um artista preparar, talvez, em gravura, em placa, em alemão de um lado e português de outro, para dar de presente a quem inaugura uma casa. Só que há muita casa sem vida, há muita casa sem amor, há uma casa sem convivência, há muita casa sem paz, linda, mas sem paz. Como muita gente é bonita por fora bela viola e por dentro pão bolorento. Sim, a família tem essa função de ser o lugar natural da expansão e vivência do amor. Ao proceder a uma análise crítica das funções e propósitos da família e assinalar o que a família vem perdendo, diz Joseph Fletcher que ela tem 7 funções. E a sua apostila o diz. Por isso eu escrevo e mando para ser publicado. E os irmãos têm aí a partir da página 60. A função produtiva. Só que a família não mais produz, mas consome. Vivemos num consumismo desvairado. Aliás, o consumismo é característica da família e da sociedade odiernas. E muitos pais, tentando suprir, não é para suprir, mas tentando suprir a carência afetiva que seus filhos sentem, começam a dar presentes, brinquedos. Tem tanto brinquedo, mas não brincadeira. Porque quando a criança tem muito brinquedo, não brinca com nada. Bom mesmo é um brinquedo só. Em que a gente brinca, gosta de brincar, gosta de compartilhar. Existe a função protetora, ou de proteção, que é hoje entregue ao Estado, à polícia, ao poder de polícia do Estado. Hoje é uma hipersensibilidade das crianças com o bullying. O verbo bulir já existia na minha infância, há 60 anos, 55 anos. Está pulindo comigo. Chamavam-me, porque meu cabelo era arrepiado, de ouriço caixeiro. Mas isso não pegou. Você sabe que um apelido não pega se você se ri também quando falam o seu apelido. O apelido só pega quando você fica bravo. Já repararam isso? Todo apelido pega quando você briga. Então, quando chamarem você de alguma coisa esquisita, ria também. É mesmo, é isso mesmo. Aí não pega. A essa altura já é tarde. Você já tem o apelido, não é? Garanto que todos aqui têm algum apelido desde a sua infância. Então é a polícia. Temos que chamar a polícia, fazer um BO de bullying. Todo mundo era bulido antigamente. Ninguém ficou traumatizado, ninguém precisou de psicologia, de psicanálise, de nada. É uma hipersensibilidade hoje que é uma coisa trágica. Mas é a família que abre mão, então deixa as crianças desse jeito. Função educativa, o pouco que restou. Mas vemos uma crescente institucionalização da educação, de modo a se transformarem os pais em meros procriadores. Mas existe uma função recreativa. Cada vez mais os pais vêm sendo substituídos, entretanto, pela tecnologia, jogos, filmes. A criança pequenina já com computador na mão, com telefone celular, com videogame. Não há mais convivência na família. A família vai a um restaurante, almoçar ou jantar, cada um com seu computador ou com seu tablet, ninguém conversa, ninguém compartilha. Uma época paradoxalmente feliz e infeliz, avançadíssima e muito atrasada, porque um ser que não se comunica não é genuinamente humano. O centro de divertimento e lazer da família desapareceu. A gente não conversa com a família, não brinca com a família, não ri com a família, não conta os micos que a gente paga para os filhos rirem da gente e a esposa também. E assim eles não sentem estímulo também de contar os seus micos. Não se ri em família, todo mundo muito sério. O centro de divertimento da família, de lazer, desapareceu.
A função religiosa é função da família, mas que, como as outras, veio sendo transferida para a igreja. Há uma terceirização. Há muitos pais que não leem a Bíblia, não oram com os filhos, trazem os filhos para a igreja e entregam. Cuidem deles. Em uma horinha, cuidar do estrago feito uma semana inteira. Toda a mídia a que teve acesso à criança. É uma desvantagem muito grande para a igreja. A igreja tem que chamar essas famílias à fala. A família que tem que educar. A igreja aprova, a igreja apoia, mas não pode aceitar essa terceirização. A ênfase no chamado culto corporativo da grande família, na casa de Deus, em vez do lar, há muito retirou a piedade e o crescimento religioso em seu ambiente familiar. Só recentemente a igreja acordou para essa profissionalização do ensino religioso. Deus nos confiou a nós, pais. Deus nos deu a delegação de formar novas gerações e uma geração de gente piedosa. É o que diz Malaquias. Mas nós estamos abrindo mão dessa responsabilidade. Quanto pai, mesmo pastor, não ora com os filhos, nem ora com a mãe deles. Temos que repensar a nossa vida. A função social da família, que conferiu status a seus membros, também transferiu-se da família para a sociedade, a escola. O lugar da pessoa no mundo, sua expectativa quanto ao papel a desempenhar e o status social, não tem mais a ver com quem ela é por nascimento. O que importa é o que a pessoa pessoalmente conquista. Hoje a escola, o nome da escola, o nome da faculdade, são mais importantes do que a família a que a gente pertence. Quando a gente dizia com santo orgulho qual a nossa família, quem são os nossos pais, e que herança, que legado eles nos deixaram. A função afetiva, como amar, procriar, cuidar dos filhos, é o que resta na família e assim mesmo precariamente. Parece que os progressos da biologia, da genética, da engenharia genética vão apontar para os laboratórios e não para a família como a geradora de vida, de afeto e de amor. É uma afirmação importante de um paper apresentado por Joseph Fletcher ao Seminário do Sudoeste dos Estados Unidos, Seminário Batista. Wilkin resume os propósitos do casamento ao apontar, primeiro, totalidade, plenitude, comunhão, unidade. Solidão é o maior problema humano, diz ele. E é o casamento, grande remédio para a solidão humana. Não é bom que o homem esteja só. Um autor suíço, da Suíça alemã, ele diz, parodiando esse texto, o homem só não é bom. Portanto, as virtudes cristãs, aliás, são sociais. As virtudes éticas. Quem ama alguém. Quem é justo em relação a alguém. Não é? Quem é bom em relação a alguém. Então, as nossas virtudes são sociais. E a família é um ambiente primeiro em que as nossas virtudes são exibidas e são desenvolvidas. Nós precisamos desenvolver essas virtudes e a família deve oferecer, e o casamento celebrar, totalidade, plenitude, comunhão. A procriação, certamente. Demonstrações de amor e cuidado. Eu vejo que há casais hoje que não querem filhos. Só querem filhos aos 40 anos. Aí quando vêm os filhos, perguntam aos amigos, é seu netinho? Não, é o meu primeiro filho. É o que deve ter ocorrido com a dona Sara. Por isso que ela se riu e deu o nome de Isaac a seu filho. Riso, que ela era muito velhinha. Não parecia ser filho, parecia ser neto, ou bisneto, ou trineto, ou tetraneto, ou pentaneto. Com essa idade toda. Falei em penta pensando na Rússia. Bem,
Mas também a família, lugar de demonstrações de amor e cuidado. A gente aprende a cuidar em família. A família é a escola de cuidado. Nossos pais cuidaram da gente. A minha mãe punha pano, jornal nas gretas das janelas, lá no interior do estado do Rio de Janeiro, para que vento não me atingisse e eu fosse guardado do perigo do vento. Vento sempre foi um perigo, não é? Sempre foi um perigo. Ainda mais vento pelas costas. Quanto cuidado, quanta solicitude. A gente, como filho, vê o cuidado da mãe com o pai. E se o pai adoece, aliás, se a mãe adoece, do cuidado do pai com a mãe, a gente aprende em família a cuidar. E o homem, o ser humano, como diz Leonardo Boff, é um ser de cuidado. Por isso escreveu uma obra, Saber Cuidar. Sim, demonstração de amor e cuidado é a função da família. O casamento objetiva a unidade de coração e mente, a unidade de corpos e a unidade em Deus. Essa unidade que precisamos celebrar diante do Senhor e por ela dar graças ao Senhor. Precisamos avaliar o nosso casamento. Deus me deu a felicidade de casar com a mulher segundo o seu coração, mas eu pedi. Eu, jovenzinho, pedi a Deus, mostra-me aquela a quem eu possa fazer feliz, que me faça feliz, e para que juntos construamos a nossa família. E Deus me mostrou na igreja aquela jovem, linda. Eu queria que ela fosse linda de caráter, linda por dentro, mas Deus me deu as duas coisas, linda por dentro e por fora. Uma beleza. E aí vem os filhos bonitos também e tudo. Uma coisa boa demais, os netos bonitos. Os netos parecem até mais com a avó do que com as mães. Uma coisa linda. Meus irmãos, é uma coisa muito boa a família. Nós celebramos este ano 62 anos de casamento. Vamos em março, se Deus quiser, celebrar 63 anos. E o meu amor é tão grande por minha esposa que vocês não fazem ideia. Ela sofreu um AVC gravíssimo há 11 anos. Eu cuido dela. Ela é cuidada por cuidadoras 24 horas. Ela faz tratamento de fisioterapia, de foniatria, cardiologia, neurologia. Mas tudo que eu puder fazer por ela é muito pouco, pelo muito que ela fez por mim ao longo da vida e ao longo do ministério. As suas esposas que foram ao retiro de esposas de pastores em Minas sabem disso. E eu contei a elas a história da minha baixinha, diz lá. Aliás, faltavam 15 dias para nossas bodas de diamante, 60 anos. Estava deitado com ela e comecei a conversar. Bem, imagine se a gente não casasse. E você com 80 anos, eu com 81 para 82, eu perguntasse a você, Zilá, eu ia falar, dona Zilá, mais velha do que ela, você quer casar comigo? Sabe qual foi a resposta dela? Quero. Faz um bem extraordinário ouvir isso. Eu não aconselho você a fazer essa pergunta, porque pode haver uma resposta esquisita. Vou pensar, vou verificar se vale a pena. Meus irmãos, o casamento é uma unidade de coração, de mente, de corpos e unidade em Deus. Qual é a importância da família hoje? Há líderes evangélicos que pensam estarem as igrejas muito centradas na família, dando a ela um destaque desmedido, e que os crentes de tal modo se envolvem com sua família que parece uma forma de idolatria. Rodney Clapp, por exemplo, denomina hiperfamilismo, o que acha ser a tendência de gastar muito tempo a enriquecer a família, a abençoar a família, a vida familiar, resultando em indiferença com relação a outras importantes responsabilidades. Mas não se pode negar a importância da família.
Jesus nunca se opôs ao casamento e à família. Jesus nunca atacou o casamento. Pelo contrário, honrou o casamento, comparecendo a uma festa matrimonial ao inaugurar seu ministério em Caná de Galileia. 14 casais estavam comigo em outubro do ano passado e reafirmaram seus votos conjugais em Caná de Galileia. Momento lindo, lindo. Este ano eu vou de novo em agosto, de 15 a 25. Se vocês quiserem, vamos lá. E você reafirma o seu compromisso com a sua esposa, eu espero que ela reafirme também. Então, vocês estão convidados a ir comigo, de 15 a 25. Pastor, a guerra, o dólar está muito alto. Mas olha, Deus provê. Se você desejar no seu coração, Deus abre portas. Eu garanto. E é um investimento em você mesmo. Mas não que eu estou fazendo propaganda, não. Esqueçam o que eu falei. Só se lembrem depois, quando conversarem com a esposa. Bem, a família, então, é importante. Embora tenha falado em os discípulos deixarem tudo para segui-lo, parece que não exigiu que abandonassem suas famílias. Parece que Pedro e outros apóstolos levaram consigo a esposa. É o que Paulo diz, não é? Em 1 Coríntios 9:5. Eu não tenho direito, etc. Jesus usou o casamento e a família várias vezes em suas parábolas, em suas analogias. Também Paulo dignifica o casamento e a família em seus escritos. Basta lembrar suas cartas, como disse há pouco, aos Efésios e aos Colossenses. O lugar da família no reino é muitas vezes subestimado por aqueles que nos dizem que a família compete com a igreja. Não compete. A família há de ter o seu lugar, você convive com ela 6 dias por semana e no domingo você pode respirar a atmosfera do povo de Deus na igreja, levando a sua família. Se a sua família for bem cuidada durante a semana, bem amada por você, ela terá prazer de ir com você domingo à igreja. Com certeza vai sentir vontade de ir. Sim, em suma, e mais uma vez ressaltamos, o casamento é ordem divina da criação, ainda hoje, e a nova criação que Cristo começa nos crentes, tem o propósito de restaurar o casamento e a família ao propósito original de Deus. A forma bíblica da família envolve verdades muito importantes. O casamento foi instituído por Deus. A forma básica da família é a família nuclear, que confere a mais alta prioridade aos relacionamentos marido-mulher. Outros membros da família têm enorme importância na família, por exemplo, as sogras. Eu nunca vi padre nenhum ter encontro com as sogras antes do casamento dos noivos, que ele eventualmente aconselha, nem vi pastor nenhum antes. Mas eu há mais de 30 anos, além das entrevistas que faço com os noivos, eu tenho encontro com as sogras, com as futuras sogras. E que oportunidade boa de ajudá-las. Para vocês terem ideia, entre parênteses, eu vou dizer algumas coisas que eu ensino às sogras. Primeira coisa, seu filho casa. Você quer visitar seu filho e sua nora. Não vá lá sem avisar, sem combinar. Porque se você for sem avisar, exatamente será o dia em que a casa está toda desarrumada. E a sua nora vai ficar triste, amargurada. Minha sogra vem exatamente no dia em que está tudo desarrumado. Avise antes, a norinha vai arrumar a casa, tudo direitinho, aí você vai. Chegando à casa da nora, não vá para a cozinha, fique na sala. Não abra gaveta, não abra armário de guarda-roupa, jamais. Nada disso, fique na sala. Se a sua nora chamar a cozinha, dona fulana, podia me ajudar aqui a fazer? A senhora vá, alegremente, ajude a fazer o almoço. Se ela pedir, por exemplo, aquele prato que seu filho gosta tanto,
A senhora quer fazer e me ensinar? E a senhora deita e rola, não é? Faz mesmo, capricha, e ela vai aprender, vai fazer o pratinho para o seu filho. Ele que está magrinho vai engordar, não é? Porque está sendo maltratado. Então, uma outra coisa que eu digo à sogra. A senhora liga para a casa do seu filho para falar com ele. Sua nora atende. Fale com alegria com ela, tudo bem, fulana, tudo bem? Eu queria falar com o seu marido. É esta a forma de falar. Nada meu filho. Eu queria falar com o seu marido. Esta frase soa como boa música no ouvido da nora. Aí a nora pensa com seus botões. Ela descobriu que ele é mais meu do que dela. E aí você fala com o seu filho, marido da sua nora. São coisas pequenas, gente, que funcionam. Mas eu escrevi um livro para sogras, A Arte de Ser Sogra. Já foi esgotada a edição. Os genros têm me pedido, não é, que reedite. Eu vou reeditar. Aliás, foi a Oikos, aquele ministério com a família do pastor Gilson Bifano, a Oikos que lançou. Eu vou lançar por outra editora. Mas A Arte de Ser Sogra. Fruto desse trabalho com as sogras, fruto de entrevista com sogras e fruto de pesquisa bibliográfica. Não existe um livro em português sobre sogra e como lidar com as sogras. Mas existem em inglês. Eu tive de comprar, estudar. Estão esses livros na minha bibliografia, no meu livro. Então, eu vou comprar. Agora, a nora jamais deve dar esse livro à sogra. Porque a sogra raciocina assim, que é que esta menina de ontem quer me ensinar a ser sogra? Como se o livro fosse da nora. É melhor dar ao filho dela para que dê à mãezinha o livro. Entende? Então, façam isso. A senhora pode comprar até. Paga o livro, mas dê ao seu marido para que dê à mãezinha dele. É esse o jeito. Mamãe, olha um presente para a senhora. Você só você acha que eu não sou uma boa sogra? Eu acho que só pode ser melhor. Então, a sogra vai estudar, vai aprender e será uma bênção. Vocês sabem que essas entrevistas com sogra têm sido uma bênção tão grande. Uma vez, havia uma sogra italiana. Ela havia tido 8 filhos. O último filho, caçula, havia nascido quando ela tinha 40 anos. E esse filho ficou noivo de uma jovem da Primeira Igreja Batista de São Paulo. Então, ele se converteu e ele ia casar com essa jovem da igreja. Eu digo, olha, preciso falar com as sogras. Aí ele avisou a mãe veio, a sogra a mãe da moça. E então, quando ela foi chegando italianamente, gesticulando muito, ela foi dizendo, senhor pastor, se eu não concordar com alguma coisa que o senhor disser, eu posso falar? Eu digo, pode sim, senhora. Aí eu comecei, falando sobre a sogra de nora. Aquele modelo de sogra que é Noemi. Mulher extraordinária. Nunca pensou nela, pensou nas noras, pensou na família da nora. Bem, quando eu estava no meio da minha reflexão, ela começou a chorar muito. Eu então diminuí a minha voz, a gente não deve continuar falando como a pessoa está chorando, ainda mais pranteando. A senhora sinta-se à vontade, dona fulana. Eu parei, ela chorou um pouco mais, endireitou-se e disse, senhor pastor, se eu ouvisse o que eu ouvi do senhor, nesta tarde, eu não teria cometido tantos erros com 7 filhos já casados. Mas eu prometo que seria uma sogra diferente daqui para frente. E agora, uma sogra diferente para essa norinha que eu vou receber. Então, a palavra é muito importante. A palavra ajuda. E a sogra é importante na família. Eu digo que um sujeito bom ama a sogra. Porque se o sujeito não amar a sogra, a mãe
da mulher que mais ele ama, vai amar quem? Por isso que normalmente os genros amam a sogra. As piadas que são contadas de sogra são contadas pelos genros. Tudo brincadeira. Que entre sogra e nora a coisa é de verdade. Então, é interessante a gente compreender estas coisas. O casamento, então, é uma instituição divina. E todas as figuras do casamento, os pais, de um lado e outro, e os cunhados, dizem que cunhado não é parente, mas é. É só ver a geladeira depois de uma visita do cunhado. Então, cunhado é parente, cunhada é parente, não é? Sobrinhos são parentes. Não adianta dizer, eu casei com você, não com a sua família. Você vai ver. Prepare-se, como vai casar com a família toda. Especialmente quando os pais tiverem necessidade. E você deve assistir o seu sogro, sua sogra. Você, mulher, você, homem, deve assistir. O casamento é monogâmico. Embora praticada a poligamia no Antigo Testamento, nunca deparamos um mandamento divino para que ela fosse adotada. Sempre a poligamia resultou da dureza do coração humano, pois a monogamia constitui o padrão de Gênesis 2:24. Deus fez uma mulher para um homem. A família é instituição divina. A família nuclear, a família extensa, a família humana, criada à imagem e semelhança de Deus. E qual o compromisso da família? Ensina a Bíblia de maneira clara que o compromisso é a cola que mantém unido o casamento. A base do casamento e da família é o compromisso, portanto. O casamento, como contrato de natureza legal, pode estar implicado em Gênesis 2:24, uma vez que outras passagens o chamam de pacto. O termo hebraico davak, estar unido, em Gênesis 2:24, pode sugerir um acordo de natureza contratual, pois a palavra hebraica significa aderir a, ou prender-se a, como num pacto ou num concerto. O casamento e a família implicam, pois, num pacto ou compromisso social. O casamento implica num pacto ou compromisso sancionado por Deus. O casamento implica num compromisso pessoal, num compromisso ou concerto celebrado, conforme o concerto de Deus, compromisso de amor constante, hesed, de fidelidade, de fidedignidade, de veracidade. Se algo a que devemos dar tolerância zero no casamento é a mentira. A mentira corrói, destrói o casamento, erode o casamento e às vezes implode o casamento. Então, cultive a verdade no casamento. O casamento e a família implicam, então, nesse pacto e devemos celebrar diante de Deus. Todos esses componentes do compromisso social, divino e pessoal juntam-se para dar sustentação aos casais e mantê-los unidos nos momentos difíceis e ásperos de seu relacionamento. O divórcio constitui, é evidente, frustração do propósito da criação, mas pode vir a ser um mal menor e um sinal da redenção e da graça. A indissolubilidade do casamento é o ideal, mas há perdão para os que falham. Todavia, as consequências do divórcio perduram. Nesse caso, o ministério pastoral, em caso de divórcio e novo casamento, deve basear-se na graça perdoadora de Deus e não somente em sua lei ideal. Um pastor adúltero vai enfrentar muita dificuldade com pais e maridos em permitir suas esposas, suas filhas se aconselhem com o pastor. É muito perigoso. Num compromisso dos pais em relação aos filhos, o amor dos pais, como de Deus, deve ser caracterizado por misericórdia, aceitação, perdão. Num compromisso dos filhos em relação aos pais, honra teu pai e a tua mãe. Isso já comparece no Decálogo, Êxodo 22,
20, 12. E Provérbios, nas epístolas de Paulo. Não haveria necessidade de um estatuto do idoso, houvesse observância dos ensinos da palavra de Deus. O estatuto de idoso não garante o seu cumprimento. Há filhos que colocam seus pais em asilos que são chamados de casa de repouso, mas que são de repouso nenhum para os idosos. Repouso para filhos e para netos que não amam e jogam os seus velhinhos em um lugar em que aguardam a morte, um vestíbulo da morte. Meus irmãos, eu quero em seguida refletir com os irmãos sobre Deus, o casamento e a família. Uma teologia do casamento e da família. Eu quero abrir ainda depois oportunidade para perguntas. Eu sempre gosto desta relação. Estive vendo no YouTube algo que puseram, não sei quem pôs, não fui eu, foi lá. Sobre Paulo, não é? E as perguntas. Eu aqui e o perguntador aqui. Você sabe que eu gostei daquela entrevista? Eu repetiria a mesma coisa hoje. Porque é assim que eu creio. Pois bem, para entender o que significa ser imagem e semelhança de Deus, o casal, você e a sua esposa, o casal precisa entender a natureza de Deus e o caráter de Deus e sua relação com o casamento e a família. Vamos às Escrituras. À luz delas, a família criada por Deus constitui revelação do seu caráter e propósito para a humanidade. Deus não tem outro plano. Como registra a Bíblia, Deus afirmou: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. E adiante diz: homem e mulher os criou. Gênesis 1, 26 e 27. Ora, à luz dessa afirmação e pelos atos de Deus, a família, e não o indivíduo solitário, é que reúne todos os elementos da imagem e semelhança de Deus. Pois bem, essa reflexão tem o propósito de pensar em quem Deus é e em que medida é a família, ou deve ser, sua imagem e semelhança. A família divina, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Ao revelar-se a nós, Deus não se apresenta como um eterno solitário, mas como família, onde há um Pai, um Filho, um Espírito de amor. É bem isso, a família humana, que desse modo constitui um reflexo da família de Deus. Em primeiro lugar, meus irmãos, quem é Deus? Deus é amor. Deus é amor, e a Bíblia dá-nos conta de um Deus de amor. E a triunidade de Deus significa que houve um eterno exercício do amor de Deus, mesmo antes de haver qualquer ser criado. As dimensões do amor de Deus para conosco são a benevolência, a graça, a misericórdia e a persistência. A família há de existir e subsistir pelo amor, que este transforma divergências em convergência, diferenças em complementaridade, o dar-se em alegria e manifesta-se como o amor de Deus em benevolência, graça, misericórdia e persistência. O amor ágape é reconhecimento de valor, de autoestima e apreço, e resulta em doação. Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Vale a pena pensar, ler 1 Coríntios 13 e aplicar ao amor, ao casamento, do começo ao fim. Eu comprei um livro nos Estados Unidos há 2 anos, quando lá estive. Love works, quer dizer, o amor funciona. Ele faz um comentário do capítulo 13 de 1 Coríntios, exatamente aplicando ao casamento e à empresa e a todas as relações humanas. O amor é paciente, o amor suporta, etc. É muito importante. E é o amor o elemento fundamental.
O amor, entretanto, meus irmãos, não é um sentimento, uma emoção. O amor é uma decisão. Você decidiu amar a sua esposa. Porque às vezes, no relacionamento, no casamento, a mulher não é nada amável, brava, irritada. Mas você deve olhar para ela e dizer: olha, eu disse perante os nossos pais, perante nossos amigos e perante Deus, que eu amaria você até o fim. Eu amo você. E ela brabinha falando. Ela vai perceber no seu olhar que algo está errado com ela. Ela vai mudar. Porque o amor a gente percebe nos olhos. Seu marido pode não ser nada amável, irritadiço, bravo. Diga no seu coração: olha, eu prometi diante de Deus, diante dos nossos pais, diante dos nossos amigos, das testemunhas, eu disse que amaria você a vida toda. Eu amo você. Eu amo muito você. E quero amá-la até o fim. Ele vai perceber o seu amor nos seus olhos. Ele vai se quebrar. Meus irmãos, não há outro caminho. É só o amor. É só o amor. Mas Deus é família. É outro elemento importante da natureza divina que deve refletir-se na experiência humana do casamento. Deus é família, pois no mistério da Trindade deparamos a multiplicidade na unidade. Nenhuma das pessoas da Trindade perdendo sua individualidade e especificidade de sua missão. Como assinala Franz Linhart, a que fiz referência há pouco, não é o homem individual, mas é o casal em sua indissolúvel unidade que é criado à imagem e semelhança de Deus. De sorte que o homem individual não apresenta senão uma imagem imperfeita de seu Criador. Não é bom que o homem esteja só. Leonhard vai além. Ousaria parafrasear e estender dizendo: não é possível que o homem só seja bom. O homem só não pode atingir a plenitude de seu ser, pois o que é só não pode amar. E é no amor que chega a plenitude do seu ser. Deus é família. Meus irmãos, Deus é criador. Deus é criador, sendo a criação um transbordar do seu amor. Como diz Langston, não é a sua teologia, Deus criou em santo amor. Não é isso? Deus criou em santo amor o universo. Ele criou em santo amor. A imagem e semelhança de Deus, a família é criadora com Deus. A família é co-criadora. Na medida em que os pais recebem o privilégio de gerar filhos juntamente com Deus. Gerar biologicamente não é tudo. É preciso gerar espiritualmente. Deus nos torna partícipes da obra criadora, ao nos dar a capacidade de gerar filhos. Nós geramos filhos para a glória de Deus. E o nosso casamento deve ser para a glória de Deus. Lembra, a propósito, Malaquias: não fez ele, Deus, somente um? Em carne e espírito são dele. E por que somente um? Ele buscava uma descendência piedosa, ou uma semente de piedosos, como diz outra tradução. A criação é obra da Trindade. A cocriação é a obra da família. Nós somos cooperadores de Deus quando geramos filhos. Há casais que não querem ter filhos hoje, querem ter cachorro. Eu lembro a esses casais que cachorro não pode ser acompanhante em hospital, nem arrimo de família. O plano de Deus é que nós não tenhamos cachorro, mas tenhamos um cônjuge. Agora, cachorro pode abençoar nossa casa. Eu tive um cachorrinho que morreu há 3 dias, com 18 anos e meio. Dei toda a assistência a ele, morreu com 130 anos. Você multiplicar de um poodle 1 ano por 7. 7 anos humanos corresponde a 1 ano do cachorro. 130 anos. Fui levá-lo com aquela sensação que seria o único banho dele. Fui levá-lo ao pet shop. Deixei-o lá. Quando ia chegando em casa, telefonaram de lá. O doutor está chamando, o médico veterinário. Ele havia tido uma crise, uma convulsão terrível. O estado dele era deplorável.
E o único meio era sacrificá-lo. Sacrificá-lo com toda a dignidade, porque eles dão uma anestesia e depois uma pequena injeção para o coração parar. Mas nem precisou da injeção, foi dada uma questão do protocolo. Eu levei a Atibaia, o cachorrinho. Na anestesia, ele faleceu. O cachorro hoje falece, não morre, né? Virou gente. Meu Petit me trouxe muita alegria. Eu andava com ele pelas ruas de Perdizes, em São Paulo. Eu levava. E havia dias que eu estava cansado. E ele me levava. Porque ele vinha, começava a arranhar minhas pernas, querendo sair. Eu então punha a coleira nele e saía. Eu ia passear com ele. Estou com saudade dele. Mas chegou o fim. Eu acho que Deus faz assim com a gente. Quando ele verifica a nossa vida, ele estava cego, surdo, não conseguia caminhar, escorregava. Muito precária a vida dele. Deus então nos toma. Deus faz assim conosco. Eu peço que Deus faça isso assim comigo. E me leve para junto dele. Mas porque Jesus já preparou o lugar. Aliás, eu me sinto tão confortável aqui, tendo um peixe às minhas costas. O que é o peixe? O que é peixe? É ictis. Ictis em grego. É palavra que tem as iniciais. Iesos Christos. Teu huios soter. Jesus Cristo, Filho de Deus, Salvador, Ele está às minhas costas a me empurrar pela vida. E a cruz dele está diante de mim, para me lembrar, eu morri por você, vale a pena você viver para me servir. Então aqui eu me sinto confortável. Eu vim hoje cedo, quando cheguei, eu vim aqui, para meditar aqui. Eu meditei aqui e olhei para esses sinais, como eu senti bem. Como me senti bem vendo esse peixe, ictis. Daí que ictiologia é parte da biologia, da zoologia, que estuda os peixes. E ter a cruz diante de mim. É tão bem feito este púlpito que a gente não vê que há uma mesa aqui atrás. Mas eu estou escondido atrás da cruz. Mas eu anuncio a mensagem da cruz e procuro viver uma vida cruciforme para a glória de Deus. Sim, meus irmãos, Deus é criador. Vamos então aceitar o ônus e o munus de criar filhos. E criar filhos significa educá-los, formá-los. E uma palavra importantíssima para a criação de nossos filhos é o não. É o não que estabelece limites. Uma vez eu estava almoçando e a minha bisneta mais velha, de 8 anos, me telefona, chorando. Vô, minha mãe não quer me deixar ir a uma festa de aniversário de um colega, vô. E minha mãe não quer deixar. Eu disse, minha filha, disse o nome dela. Os nossos pais são delegados de Deus para a nossa educação. Então, quando eles dizem sim, eles entendem que o que pedimos é bom. Quando dizem não, é porque entendem que aquilo que pedimos não é bom. E Deus faz assim conosco. Então, atenda ao que sua mãe falou. Às vezes a mãe não sabe nem por quê. Se você perguntar por que eu não posso ir, a mãe não sabe explicar. É um feeling, é uma intuição que a mãe tem. Mas insista com a minha mãe. Então vou falar com ela. Ela estava no quarto, com o telefone no ouvido. Toda mãe transgride a lei, ouvindo chamada dos seus filhos. Isso não pode, isso é proibido. Mas toda mãe ouve. É um pecado com que Deus já se acostumou e acostuma a perdoar. Ela rindo, disse, já ouviu, pastor? É isso. Ela já foi essa semana a 3 aniversários. Só que esse aniversário de amanhã, sábado, é na casa de um menino cujos pais são incrédulos, bebem, fumam, falam palavrão. Não é lugar para ela ir. Lógico que você está certa, Cíntia. Você está fazendo bem. Eu disse isso à sua filha. Vocês são delegados de Deus. Então, nós somos delegados para criar os nossos filhos, para mostrar-lhes o caminho que devem andar. Não é isso? E temos que cumprir esse papel. Mas Deus é também providência.
é a providência como que um prolongamento da criação. Por ela, Deus não apenas vela pelo universo, mas leva cada ser ao cumprimento de sua finalidade essencial e, assim, à plenitude de si próprio. Isto é providência. Enquanto a criação constitui a obra originadora de Deus com respeito ao universo, a providência é o contínuo relacionamento com Ele. E por providência significamos a ação contínua de Deus, pela qual Ele preserva em existência a criação que fez existir e a conduz a seus propósitos por Ele estabelecidos. A palavra deriva do latim providere, que literalmente significa prever, antever. A palavra também nos dá a conotação de agir prudentemente a fazer preparativos para o futuro. Ora, a família há de compenetrar-se de seu mandato de constituir uma providência delegada, como disse há pouco, os pais como delegados de Deus, sobre seus membros, encarnando os pais essa providência. Isso importa, em não só sustentar a vida física dos filhos, mas também levá-los à plenitude de suas faculdades naturais e sobrenaturais. É mistério educá-los para o que mais importa, a saber, a serem filhos de Deus. É para isso que importa. Eu quero ouvir depois o comentário de vocês sobre o tema, no momento de diálogo. Com efeito, cabe então à família, com o propósito de Deus, comunicar e sustentar a vida física, dar e sustentar a vida de Deus por meio do casamento permanente, responsável, maridos e mulheres, pais e filhos, unidos no amor cristão, famílias continuamente dependentes de Deus em relação à vida física e espiritual. Mas outra característica de Deus é que Deus é redentor, isto é, Ele redime, Ele liberta mediante o pagamento de um preço. A segunda pessoa da Trindade, Jesus Cristo, sem deixar de ser Deus, encarna-se. Vem ao mundo para resgatá-lo do pecado, mediante sua morte e morte de cruz. Deus sabe o que é sofrimento, e sofrimento vicário. Uma vez, uma mãe perdeu, num acidente de automóvel, um filho único. Então a mãe foi ao pastor chorando e disse: pastor, onde estava Deus quando meu filho morreu nesse acidente? O pastor, comovido, disse: no mesmo lugar em que estava quando o filho dele morreu na cruz do Calvário por nós. Ele morreu num acidente, ele morreu voluntariamente para ser nosso Salvador. Meus irmãos, Jesus Cristo, o Filho de Deus, esvaziou-se a si mesmo, o que significa que voluntariamente abriu mão dos privilégios e exercício independente dos atributos divinos e assumiu a natureza humana. Houve momentos no ministério terreno de Jesus em que ele exerceu o atributo divino, mas em perfeita sintonia com o Pai. Glorifica o teu filho, disse ele ao Pai, antes é Lázaro. Lázaro, fora. E ressuscitou Lázaro. Então, o esvaziamento, a kenosis, não é o tornar-se totalmente homem sem ter acesso ao atributo divino, mas em procurar ser independente. Não, Jesus não era independente, era dependente do seu Pai. Meus irmãos, tornou-se Jesus homem, servo, obedeceu exclusivamente à vontade de Deus, ainda quando essa vontade apontava para o sofrimento e morte, a acatou. Não se faça a minha vontade, mas a tua, disse ele ao Pai Celestial. A família há de entender o sofrimento como forma de abençoar os seus membros e a sociedade em geral. Quando a família é completamente separada, afastada, cada membro dela dos outros, e a enfermidade e o sofrimento juntam a família. Os irmãos, os netos se juntam para sofrer juntos. Então o sofrimento é uma bênção. Quanta vez é o sofrimento que humaniza e une uma família e abençoa outras famílias e a sociedade em geral. As famílias que mais sofrem são as que mais são procuradas para orar. Ore por minha filha,
ora por meu filho, ore pelo casamento do meu filho. As pessoas que sofreram com seus filhos são procuradas a orar. Então, o nosso sofrimento tem que ser redentivo também. Tem que abençoar outros. É muito importante levarmos isso em consideração. Mas Deus é beatitude. Deus é felicidade. Deus é a suprema felicidade. A felicidade perfeita. É a perfeita felicidade em si mesmo. É a suprema felicidade do amor. Em Deus nos alegramos por isso. O casamento e a vida de família são uma busca legítima e boa da felicidade. Felicidade não é o hedonismo, o culto do prazer. Felicidade não é o materialismo e consumismo, pois não é o adquirir coisas, acumular coisas, gozar das coisas, a razão de viver. Felicidade consiste em ser, em dar, em dar-se, em fazer feliz o outro. Temos de aprender com Deus a ser felizes. Deus é santo e santificador. Só tu és santo, cantamos nós, ao repetir palavras dos anjos. E de Deus vem toda a santidade. Toda a santidade é, portanto, participação da santidade de Deus. Deus vai dizer a Abraão, anda na minha presença e ser perfeito, ser íntegro. É o segredo, andar na presença do Senhor. Por santidade de Deus, podemos entender tanto sua exaltação e majestade infinita, e nesse sentido é um dos seus atributos transcendentais, como e principalmente do que respeita às suas relações conosco, a separação do mal moral, do pecado. Em virtude de sua santidade, Deus não pode ter relação com o pecado. Jó 34:10, Abacuque 1:13. Portanto, neste sentido ético, santidade indica a pureza majestosa de Deus, ou sua majestade ética. Essa santidade ética de Deus pode ser definida como a perfeição de Deus, em virtude da qual Ele eternamente quer manter e mantém a sua excelência moral, aborrece o pecado e exige pureza moral em suas criaturas. Mas o Deus que se revela santo é também santificador. É só lembrar a experiência de Isaías. Eis que sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Meus olhos viram o rei. E nós sabemos o que Deus fez. Mandou o anjo tirar uma brasa do altar, ferir a sua língua, para tirar o seu pecado. Prepará-lo para a ação, para o ministério profético. Ora, meus irmãos, é também confortante pensar no que faz Deus, Filho, separando-nos do mundo e da perdição, e como Pai enviando o Espírito Santo que habita em nós. Ora, a família tem uma missão santificadora. Paulo lembra isso em Efésios 5:26. O marido em relação à mulher, como a mulher em relação ao marido, os pais em relação aos filhos, os cônjuges entre si, mesmo se tratando de um crente e outro descrente. Conferir 1 Coríntios 7:14. Que de tal modo, irmãos, reflitamos a imagem e semelhança de Deus em nossa vida familiar, pelo amor, pela providência e cuidado, pela felicidade que buscamos um do outro, pela criação responsável de nossos filhos, pela comunicação de vida, pelo lidar redentor com o sofrimento, que o mundo aprenda conosco o que é ter família, o que é ser família, o que é viver em família. Lembremos-nos do acerto das palavras de Warren Wiersbe. Quais as suas respostas às perguntas que o profeta fez a Sunemita? Vai bem contigo? Teu marido ou esposa vai bem? Vai bem com teu filho? Que seja a resposta, tudo vai bem, conforme a bondade do Senhor que fez de nós família. E que cumpramos, felizes, o padrão da família cristã fundada no Santo Livro. Há um autor americano de ascendência alemã que escreveu um padrão para a família cristã que eu quero compartilhar com os irmãos esta noite. Mas eu quero fazer uma citação de um autor estrangeiro
que escreveu um livro interessante, o Tim Savage, No Ordinary Marriage, isso é, não casamento comum, Together for God's Glory, isso é, juntos para a glória de Deus. Este livro ele escreveu em 2012. Ele diz o seguinte: somos chamados para glorificar aquele cujo resplendor reduz a pálida sombra a estrela do centro do sistema solar, o Sol. Em nossos casamentos, somos chamados a glorificar o Criador de 1 bilhão de sóis. Devemos refletir a glória de Deus, criados à sua imagem e semelhança. Eu quero convidar vocês a lermos este padrão, não sei em que página está de sua apostila, na minha aqui está na 13, em 7:4. Vamos ler juntos? Você imagine você, sua esposa, seus filhos, a senhora está só, a senhora, seu marido, seus filhos. Vamos ler esse compromisso, este padrão. Deus fez de nós uma família. Precisamos um do outro. Amamos um ao outro. Perdoamos um ao outro. Nós trabalhamos juntos. Nós nos divertimos juntos. Nós adoramos a Deus juntos. Juntos usamos a palavra de Deus. Juntos crescemos em Cristo. Juntos amamos todas as pessoas. Juntos servimos ao nosso Deus. Juntos aguardamos o céu. São esses nossos ideais e esperanças. Ajuda-nos a alcançá-los, ó Deus, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Eu quero terminar a participação de hoje, bem antes da hora. Que coisa, porque eu quero dar oportunidade a um diálogo. Eu gostaria de ouvir os rapazes, os irmãos conversando. Alguma reflexão que vocês fizeram a partir do texto que foi apresentado. Podem levantar a questão que lhes parece importante para que a gente reflita. Nós queremos aprender uns com os outros. Que reação essa palavra produziu em seu coração, em sua vida, em sua mente. Vamos dizer aqui, vamos compartilhar. Tenha a palavra. Se o irmão puder ficar em pé, a sua voz se projeta. O auditório está muito grande. Então a gente... Você sabe que é bom ficar em pé para ver o seu rosto. A linguagem corporal é muito importante, você sabe? Amém. Nosso rosto. Pode olhar para o auditório. Diga. E dá para ver de longe, né? Dá. Pastor, nós comentávamos aqui sobre a importância de conhecer esses valores para poder aplicar na nossa família, no nosso ministério, para só então estarmos preparados para passar isso para a igreja. Então, a importância de conhecer esses valores para poder ensiná-los. Extremamente, a sua observação é extremamente importante. Meus irmãos, nós somos uns passadores de informação sem viver aquilo que aprendemos. A palavra primeiro tem que atingir nossa mente, nossas emoções e nossa vontade. Porque o mais difícil de alcançar é a cidadela da vontade. Depois que a palavra funcionar em nós, florir em nós, então podemos transmitir a outros. E as pessoas conferirão a nossa conduta em casa, com a família e a nossa palavra. E a palavra vai produzir bênção. Então, vale a pena. Meus irmãos, um pastor, ano passado, me convidou a pregar no mês da família na casa dele. E sabe o que ele me disse? Eu não tenho condições de pregar sobre a família. Esse, pelo menos, foi honesto. O pior são os outros, que não têm condições e pregam. E o pastor conta de um piquenique que fez com a esposa e filhos, e os meninos com a mãe na frente. Quando foi isso? Eu fiquei em casa, eu sobrei. O pastor inventa histórias, passeios mirabolantes. Gente, mentira. Não podemos mentir para nossos filhos, nem mentir para a igreja diante de nossos filhos, nossa esposa. A nossa vida deve ser caracterizada por verdade. Aí nós ganhamos autoridade, porque
nós sabemos o bem, ensinamos o bem e praticamos o bem. Aí é que está a razão da autoridade de Jesus. E não prenderam as autoridades, porque nenhum homem havia falado como esse homem. Não como os escribas e fariseus, que diziam, façam isso, mas não viviam. Nós temos de viver e falar. Sua observação absolutamente justa. Outra observação, pergunta em ordem. Aqui temos um colega. Na página 70 me chamou a atenção, não é o homem individual, mas é o casal em sua insolúvel unidade, que é criado à imagem e semelhança de Deus. Eu entendi, achei bonito a reflexão a respeito do casal, expressando a imagem de Deus, mas como fica a questão, por exemplo, que não é comum em nosso meio, a questão do celibatário, a situação do viúvo e daquele que decide não casar? A questão do celibatário. Jesus disse, respondendo à pergunta sobre o divórcio, pergunta de seus discípulos, disse que a alguns foi dado o dom de não casar. Isto é, aquele amor que seria dedicado à esposa e a filhos, eles transmitem esse amor às pessoas. Eles vivem em comunidade. Eles se entregam à comunidade. Eles abençoam a comunidade. Então não são solitários. Eles são solidários. Ainda que não numa relação conjugal, mas são solidários. Vivem em sociedade. O missionário, por exemplo, que por amor ao conforto que deve ter a sua esposa, quer ir para um lugar inóspito, inabitável e difícil, ele resolve não casar, para dedicar a sua vida à sua missão. É uma opção também, mas ele vai dedicar a sua vida às pessoas lá. O amor que ele teria de expandir na vida da família, ele vai usar, vai aplicar para aquelas pessoas a quem ele vai servir. Foi o que fez, por exemplo, o que fizeram grandes missionários que abriram mão do casamento, abriram mão de se comprometer com a família para dedicar a sua vida à obra do Senhor. É algo perfeitamente aceitável. O que não pode haver é um celibato obrigatório, como faz a Igreja Católica. Isso aí não é bíblico, não é correto. Se o homem ou a mulher não tem a vocação de viver sem a relação do casamento. Outra observação, gente, sim, aqui à frente. Pastor, boa noite. Boa noite. Na página 64, na parte superior, vem dizendo que o homem deve governar a sua casa e educar os seus filhos. E o senhor disse que até 7 anos se forma o caráter. Sim. Então se pressupõe que uma relação de filhos que escolhem, por exemplo, a homossexualidade, elas estão na responsabilidade dos pais na questão do ensino a esses filhos. Pergunto porque tenho alguns conhecimentos de crianças que parecem que vão tomar essa escolha. E nós entendemos que os pais parecem que não entendem que os filhos estão com essa, não sei se eu posso dizer, disfunção. Então, eu queria perguntar se pressupõe que é uma responsabilidade dos pais ensinar os filhos sobre isso para que eles não fujam do caminho que Deus traçou dentro daquilo que Deus os criou, sendo homem ou mulher. Evidente, irmãos, estamos vivendo num tempo difícil, em que se fala da sexualidade como opção e não como natureza provinda de nossa estrutura, não é? Herdada, criada por Deus. Nós sabemos que há problemas relacionados à sexualidade humana, mas nós temos de educar os nossos filhos o que é ser homem, o que é ser mulher. Eles têm que aprender e têm que ver em nós. Alguém já disse que o maior bem que pode fazer um pai a um filho é amar a mãe dele. A uma filha é amar a mãe dela. Porque a filha vai ter um modelo de marido. Eu vou casar com um homem que me ame, com papai ama a mamãe. Não é? O filho vai dizer, eu, quando casar, vou amar minha esposa como papai ama minha mãe. Então, criam-se parâmetros, padrões. Evidentemente, nós educamos os nossos filhos. Aos 7 anos não se esgota a
relação, digamos, educativa, porque nós precisamos de entender papéis sociais e temos de ir ensinando, não é? Até a adolescência, até a mocidade, quando eles tomam as suas decisões. Se um filho, apesar de toda a formação moral, espiritual, resolve tomar uma decisão de seguir um caminho que é contrário ao propósito de Deus, e sobre que a Bíblia é tão clara, nem por isso o pai e a mãe devem odiá-lo, mas devem orar por ele, porque ele continua filho, ou ela continua filha. E Jesus ama a seu filho e a sua filha. Eu sei que é muito difícil lidar com a homossexualidade, a homoafetividade hoje, mas nós vamos ter de viver, de conviver. Provavelmente não serão, e creio que haveria muita dificuldade bíblica de os serem membros de igreja, mas não poderemos impedir que frequentem a igreja, que assistam aos cultos, que estejam na comunidade dos remidos. Isso seria um absurdo, até mesmo ilegal. Num ambiente público, que é o templo, impedir que um casal homoafetivo participe. Podemos aconselhar a não fazerem carícias nem nada, 2 mulheres ou 2 homens, mas que podem participar, podem, mesmo porque Deus pode falar ao coração deles. Então, nós precisamos de tratar com muita competência, precisamos assessorar-nos bem. É uma psicóloga em São Paulo, doutora em psicologia, que tem um estudo importante sobre o assunto, como lidar com a homossexualidade. E eu vou sugerir que ela participe de um período aqui da nossa academia, trazendo muitos elementos importantes para nossa orientação e nossas decisões. Muito competente e uma serva de Deus fiel. Eu vou sugerir, já falei com a liderança da denominação, eu creio que nós vamos ter, assim, uma noite e um dia inteiro para falar ao nosso coração. Grande psicóloga e uma serva de Deus fiel. Bem, outra palavra, gente, outra observação? Sim. Vamos passar o microfone para o nosso irmão. Foi falado aí agora sobre a questão do homossexualismo. Se o irmão e tal. pudesse ficar em pé para que as pessoas o vejam. Se os irmãos fossem muito feios, eu diria, não se levantem. Mas quando são simpáticos, deixe que o povo veja. Aí o senhor disse para recebê-los, receber o casal de homossexual, tratá-los, orientá-los, né? E se eles chegarem na igreja com a vestimenta de uma forma assim equivocada, que traria muito constrangimento para as pessoas na igreja, como que ficaria, como trataríamos isso? Esses jovens têm que ser chamados e aconselhados. Nós vivemos em comunidade, vocês vão te entender que nós temos determinados padrões de conduta, de vestimenta, então não é conveniente virem desse jeito. Não rejeite, mas aconselhe. Naturalmente, eles verão pessoas de cara feia, pessoas não gostando de vê-los. Esse casal, esses 2, homens ou mulheres, precisam ser aconselhados, mas eles precisam ouvir a palavra de Deus. Mas sabe que uma vez eu recebi um bêbado no gabinete pastoral. Faltou alguém que estava marcado para uma audiência, ele veio, falou durante 1 hora. No fim ele começou a chorar dizendo, nunca ninguém me ouviu na minha vida, desde a infância, o Senhor me ouviu. Aí eu dei uma palavra de 5 minutos, ele falou mais 15. Eu orei com ele e saímos. Os 2 bêbados. Ele bêbado porque bebeu. Eu porque respirei o bafo de cachaça desse. Uma coisa impressionante. Imaginem a presença de um diácono nesse ambiente. Ou mesmo uma diaconisa. Porque há igrejas que têm diaconisas. Felizmente não havia ninguém. E eu bêbado, não é? Trocando as pernas. Nós, às vezes, nos embriagamos de solicitude de amor pelas pessoas. Precisamos ser ouvidos que ouvem, não só bocas que falam. Outra observação, outra pergunta? Sim, Pastor colega, Hernandes, ali atrás. Um colega meu me disse que chegou duas moças na igreja e que disse que queria ser membro da igreja dele. E então, nessa situação,
Eu gostaria de ouvir alguma coisa nesse sentido. Digamos assim, se houvesse um apelo, aquelas moças fossem lá na frente, qual seria a reação do pastor diante desse fato? Eu marcaria um encontro com elas, perguntaria a elas francamente se elas estavam convivendo uma relação homoafetiva. Se estivessem, eu diria, minhas jovens, a palavra de Deus, a Bíblia, que é a nossa regra de fé e prática, proíbe esse relacionamento. Não é bíblico. Então, vocês podem assistir os cultos, podem ver reuniões de oração, mas não poderão ser batizados e membros da igreja. Porque estão vivendo uma vida contrária ao padrão bíblico. É só ler, tanto no Antigo Testamento como no Novo. Nos escritos de Paulo, não é? No capítulo 1 e 2 de Romanos. E outras partes da Escritura. Então, agora, temos que falar isso com muito amor. Às vezes a gente fala com raiva. Temos que falar com amor a essas pessoas, para que entendam. Tem que ser assim. Outra observação, gente,